Deputados deliberam sobre projetos que serão votados esta semana durante esforço concentrado. Câmara Municipal de Humaitá adere às ações do Centro de Cooperação Técnica do Interior. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Programa do governo federal Mais Médicos é alvo de críticas no Parlamento Estadual. E ainda, Tribunal de Contas do Estado anuncia na Assembleia as ações que deverão ser realizadas para a efetiva aplicação da Lei de Transparência. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, hoje, dia 10 de julho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Os deputados estaduais analisaram ontem, terça-feira, a redação final de 13 projetos de lei. A medida foi necessária para incluir as matérias na votação de hoje. Segundo o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, um esforço concentrado será realizado para a votação de mais de 50 projetos antes do recesso parlamentar. Durante a ordem do dia, 60 requerimentos realizados pelos deputados estaduais foram deferidos pela mesa diretora. A Casa também promulgou uma lei, além de discutir a redação final de 13 projetos, entre eles 2 oriundos de mensagem governamental. Esses projetos estão prontos para serem apreciados e constarão na próxima pauta de votação da ALEAN. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. Hoje foi algo bastante tranquilo, nós fizemos uma promulgação e votamos a redação final de matérias que estarão constando na pauta amanhã. Então, para que uma matéria chegue até a sua última instância de votação, ela passa pela redação final que foi votado hoje. Então, todos os projetos, cerca de 13 que tiveram dentro da redação final de hoje, estarão na pauta de amanhã. Ainda segundo o presidente da ALEAN, a Casa Legislativa se prepara para analisar questões polêmicas e realizará um esforço concentrado para análise de matérias pendentes antes do recesso parlamentar. Se somarão a esses demais projetos que totalizarão em torno de 50 projetos amanhã. Discutir, debater tudo o que nós nos propusemos nesses 5 meses e meio para que pudéssemos avançar nas pautas pendentes de 2010, 2011 e 2012. A pauta da sessão ordinária da quarta-feira será invertida. Às 9 horas da manhã, o pequeno expediente dará lugar à votação dos projetos. Segundo o presidente Josué Neto, a sessão só irá encerrar após a deliberação de todas as matérias. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, assinou o termo de adesão para a revisão do regimento interno e a lei orgânica de Humaitá, no sul do Amazonas. O trabalho vai ser feito pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia. O presidente da Câmara Municipal de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus, também assinou o termo. Rademac Chaves, vereador do município pelo PRP, disse que Humaitá enfrenta muitas dificuldades por ter uma Constituição defasada, o que gera conflito na aplicação de algumas leis. Com essa parceria, os municípios que estão aderindo, com certeza, vão ter uma oportunidade de desenvolver um trabalho melhor, com mais qualidade e com mais responsabilidade, principalmente na área jurídica. Então, nós agradecemos imensamente, todo esse trabalho que está sendo feito pelo SECOT e, sem dúvida, isso irá fortalecer nos andamentos do Legislativo e quem ganha com isso é a população. O regimento interno da Câmara também será revisto e atualizado. Para o deputado pelo PTN, Abdala Frache, Humaitá dá o primeiro passo para resolver o mesmo problema enfrentado por todos os outros municípios do interior do estado. Segundo o parlamentar, o maior prejuízo é na parte jurídica. Hoje nós viemos aqui na assinatura do termo de adesão da Câmara Municipal de Humaitá. Ficamos muito satisfeitos que era um dos últimos que faltava e agora eu acredito que até o fim da nossa legislatura aqui, com o deputado Josué Neto na presidência, todos os municípios do estado do Amazonas, com exceção de Manaus, que já tem a sua, vão estar já regulares em relação à Constituição Estadual e à Constituição Federal.
De acordo com o presidente da ALEAN, em até 4 meses, as sugestões de revisão da lei orgânica e do regimento interno ficarão prontos. Esse foi o 46º termo assinado pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O governo federal lançou nesta semana, em Brasília, o programa Mais Médicos, que tem como objetivo de aumentar o número de médicos atuantes na rede pública de saúde em regiões carentes. O programa permite a vinda de profissionais estrangeiros ou de brasileiros que se formaram no exterior sem a necessidade de revalidação do diploma. A medida também aumenta em 2 anos a grade curricular das faculdades públicas e privadas de medicina. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas e foi alvo de críticas por parte dos parlamentares. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o ponto mais criticado do programa Mais Médicos do governo federal foi o aumento no tempo de graduação do curso de medicina. A medida prevê que as graduações tenham 2 anos a mais, passando de 6 para 8 anos a partir de 2015. O período vai significar um novo ciclo de formação em que os estudantes devem atuar no Sistema Único de Saúde. O democrata Sidney Leite levou o assunto a plenário e classificou como um serviço civil obrigatório a atuação dos estudantes no SUS prevista pela medida. O deputado salientou ainda que o país precisa da atuação de profissionais efetivamente formados e não de mais estudantes. Por que isso não trabalha nas outras áreas? Nós só temos falta de médico no interior brasileiro? No norte, no nordeste? Não. Nós temos falta de inúmeros profissionais, que vai desde o advogado ao engenheiro. Mas nem por isso está se dizendo que engenheiro e advogado vai ter que estudar mais 2 anos. Esse é um problema, este é um desafio. E o outro, esse médico, ele terá que ter uma presença nestes municípios, ele terá que ter uma presença como acadêmico e não como médico. Porque o que está se propondo pelo governo é o aumento do currículo, para ele passar mais 2 anos estudando, sair de 6 para 8 anos. Então ele não vai poder atuar efetivamente como médico. Já o deputado e médico Wilson Lisboa, do PCdoB, considera a medida como uma ofensa ao Estado democrático de direito. O Conselho Federal de Medicina estabelece que são 6 anos o curso de medicina. Depois de formado, bacharel em medicina, você está liberado para fazer aquilo que você quer. Ou você vai fazer clínica geral, médico da família, ou vai fazer residência em outra especialidade. No momento em que você obriga o camarada a fazer 2 anos a mais, lá no interior do estado, você está tirando dele o direito da opção e o direito de liberdade de expressão e de escolha. Certo? Por que existe essa briga toda? O problema é que não falta médico no Brasil. O problema é que o Brasil não paga bem os seus profissionais. Você, se fosse médico e fosse designado para ir para um município distante, longínquo da nossa cidade, você chegasse lá, não existisse uma UTI, não existisse um raio-x, não existisse um aparelho de ressuscitamento emergencial, você iria correr o risco de uma pessoa, um paciente, morrer na sua mão e você ser culpado por causa disso? Esse é que é o problema. Salário é importante. A gente tem uma dificuldade grande, a maioria dos prefeitos que contratam esses médicos que vão para o interior pagam direito o 1º mês, pagam direito o 2º mês, mas do 3º mês em diante, o médico passa a metade do tempo atendendo no hospital e outra metade do tempo correndo atrás do prefeito para receber. Os deputados Marcelo Ramos, Vicente Lopes e Chico Preto lembraram ainda o fato de o governo federal não ter colocado em pauta a emenda constitucional 29 que se encontra em tramitação no Congresso. Ela estabelece um percentual mínimo de investimento em saúde por parte da União. Estados e municípios já possuem essa porcentagem definida por lei. Para o líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, o governo federal está trabalhando com medidas concretas e viáveis para sanar os principais problemas na área da saúde. José Ricardo considera natural que as entidades representativas dos profissionais se preocupem e queiram expor posicionamentos nas discussões. Por exemplo, na questão da estrutura de trabalho, das condições de trabalho dos médicos. Você tem que contratar um médico, pagar bem para o médico, mas onde ele trabalha também tem que ter boas condições.
embora o governo federal já anunciou que vai ampliar os recursos a serem repassados para estados e municípios para fazer investimentos nos hospitais, em equipamentos, na contratação de funcionário. Agora, tudo isso depende dos estados e municípios, que tem que fazer a sua parte. A presidenta Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores, está fazendo a sua parte com muita coragem, enfrentando o problema e colocando, né, essas propostas para a discussão da sociedade. Outra iniciativa do governo federal é a criação de 11.447 vagas de graduação em medicina até 2017, em 117 municípios. Para a presidente Dilma Rousseff, a expansão desses postos de ensino permitirá diminuir a carência de médicos em regiões mais remotas. Representante do Tribunal de Contas do Estado expõe na Assembleia as ações que deverão ser realizadas pelo órgão junto aos municípios do interior para a efetiva aplicação da Lei da Transparência. A Lei da Transparência entrou em vigor no dia 27 de maio de 2009. A legislação estabeleceu prazos para os entes federativos criarem mecanismos para disponibilizar as informações das movimentações financeiras realizadas pelos governantes. O prazo para a implantação dos portais de transparência nos municípios com menos de 50 mil habitantes se encerrou no dia 27 de maio deste ano, e muitas localidades do Amazonas ainda não cumprem a legislação. Preocupados com a situação, os deputados Marcelo Ramos e José Ricardo propuseram uma sessão de tempo para dar ao Tribunal de Contas do Estado a oportunidade de explicar qual é a postura do órgão em relação ao descumprimento da lei. O não cumprimento da legislação gera consequências, como a suspensão dos repasses voluntários aos municípios. A principal sanção é a vedação de receber de transferências voluntárias, ou seja, os convênios, né? Essa é a sanção maior. E isso traz uma consequência altamente negativa, porque são os municípios que vão deixar de contar com recursos, por exemplo, para fazer um calçamento de rua, para realizar um saneamento básico, para construir uma escola, para a compra de alguns medicamentos, quem sabe, ou equipamentos do hospital da cidade, enfim, ela é a principal penalizada. Agora, isso também, essa apuração de responsabilidade pode se dar no âmbito pessoal desses gestores. No âmbito do próprio Tribunal de Contas, como eu falei no início da fala, do início do meu depoimento, mediante denúncia de qualquer cidadão junto ao Tribunal de Contas, e no âmbito também judicial, com acionamento do Ministério Público do Estado ou da União, no caso de que a situação envolva recursos federais. O TCE pretende desenvolver ações junto às prefeituras e câmaras municipais para orientar o poder público em relação às ações necessárias para a implantação dos portais de transparência. O Tribunal de Contas, nós estamos adotando procedimentos no sentido de comparecer a essas comunas e fiscalizar a aplicação da Lei da Transparência. Ocorre que isso não é um processo fácil, não é da noite para o dia que você implanta um portal. Esse foi o objeto da minha fala. Uma vez que já está existindo uma mudança de paradigma, uma vez que a informação ela deixa de ser processada na capital para ser processada no interior. E aí que entra o papel do Tribunal de Contas e de nós, relatores, para orientar, mas não somente orientação de sala de aula, é orientar fazer, é orientar estabelecer cronograma de ações, de etapas, né, nesse processo. Mesmo com o prazo de implantação dos portais já esgotado, o Tribunal de Contas pretende priorizar as ações de orientação. A legislação prevê que as informações referentes às câmaras e às prefeituras deverão fazer parte de um sistema unificado e deverão estar disponíveis para consulta em até 24 horas úteis. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Amaturá, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 27. A previsão para Barreirinha é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 27 graus.
Veja a seguir, deputado Marcelo Ramos critica os critérios da ANAC para voos regionais. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Na manhã de ontem, terça-feira, 9 de julho, o deputado Marcelo Ramos criticou a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, pela falta de critérios ao estabelecer voos regionais. Além disso, criticou também uma empresa de transporte aéreo que recebe incentivos fiscais e ainda assim cobra abusivamente pelas viagens ao interior do estado. A Lei 3.430 de 2009 prevê que a alíquota de 7% para aquisição de querosene e gasolina da aviação sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação foi criticada pelo deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos. De acordo com o parlamentar, o incentivo não é eficiente para reduzir o preço das passagens. Há um claro conluio dela com a empresa Azul Trip visando manter a exclusividade e um monopólio de serviço na grande maioria dos destinos do interior do estado do Amazonas, que hoje é detido pela empresa Trip Azul Linhas Aéreas. Marcelo Ramos ressaltou ainda que uma passagem saindo de Manaus com destino a Tabatinga, a 1.108 quilômetros da capital, custa quase o mesmo valor que um voo internacional de ida e volta para Miami. Os altos custos da passagem prejudicam as pessoas que precisam se locomover para o interior do estado. Poucas opções de voo e por um preço absurdo. Eu mesmo hoje mostrei o preço que a empresa Trip está cobrando num trecho só, Manaus-Tabatinga, de R$ 1.400. Você vai e volta em Miami com R$ 1.700, mas daqui para Tabatinga, só ida, você paga R$ 1.400. Isso é um absurdo. Essa empresa recebe incentivo fiscal do governo, não paga o ICMS sobre o querosene de aviação e ela precisa praticar preços razoáveis. O parlamentar já levou a demanda à Secretaria da Fazenda, Cefaz, para que reveja o incentivo dado às empresas de transporte aéreo. No primeiro semestre deste ano, mais de 200 pessoas foram encontradas em situação próximas à escravidão, principalmente no interior do Amazonas. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa é quem recebe na casa esse tipo de denúncia. As fiscalizações feitas nos 6 primeiros meses de 2013 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encontraram 204 pessoas que trabalhavam em situação parecida à escravidão, em pelo menos 20 propriedades no estado. Em Boca do Acre, 108 trabalhadores foram localizados em 5 propriedades. No município de Lábrea, 60 pessoas em 9 fazendas estavam em situação análoga à escravidão. Em Manicoré, foram 9 casos. Manaus também entrou para a lista com 4 trabalhadores. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, foram 12 registros.
A deputada Conceição Sampaio lembra que o Brasil já possui um plano nacional de erradicação do trabalho escravo e que é preciso que a legislação seja cumprida. É importante também que a população, de um modo geral, ela possa ajudar as autoridades nessa fiscalização. Ainda existem, como bem você coloca nesse momento, em pleno século XXI, ainda existem pessoas que são escravizadas, muitas pessoas são mantidas em cárceres privados, e aí nós precisamos, primeiro, fazer o reconhecimento dessa atividade, mas lembrar que o Brasil hoje tem uma legislação importante, inclusive um plano nacional que faz a erradicação deste mal e fazer com que a punição aconteça a pessoas, ou a empresários, a fazendeiros. A Assembleia Legislativa do Amazonas possui a Comissão Técnica Permanente de Direitos Humanos, Cidadania e Assuntos Indígenas, presidida pelo deputado do PTN, Abdala Frache. Segundo o parlamentar, as fiscalizações precisam ser intensificadas e a comissão está aberta a receber denúncias para a apuração dos fatos. O importante é que a população denuncie, a população que tem acesso a esse tipo de situação possa informar, até aqui para a Assembleia mesmo, para a Comissão dos Direitos Humanos, para que a gente possa acessar não só o Ministério do Trabalho, mas Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos competentes no sentido de combater essa prática. A Comissão de Direitos Humanos funciona no 4º andar da Assembleia Legislativa. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 3183-4556. O deputado José Ricardo vai protocolar a representação junto ao Ministério Público do Estado para que o Executivo conclua o novo hospital do município de Manaquiri, a 80 quilômetros de Manaus. De acordo com o parlamentar, as obras já duram 3 anos. As obras estão paradas há cerca de 3 anos. De acordo com o deputado José Ricardo do PT, o hospital funciona em um prédio improvisado, que era utilizado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. O parlamentar informou ainda que no local é reduzido o quadro de médicos e dos 62 funcionários que trabalham na unidade, a maioria é da prefeitura do município. E o hospital original, vamos dizer assim, ele parou para uma reforma ou uma ampliação, e esse tempo, todos esses anos, isso não foi concluído. Então, visitei as 2 instalações. E o prédio novo está lá, com muito material velho jogado, com obra inacabada, com, portanto, um abandono. Enquanto isso, a população sofrendo pela dificuldade no atendimento médico. José Ricardo protocolou uma representação junto ao Ministério Público Estadual para que o governo do Amazonas conclua as obras do novo hospital em Manaquiri, distante 678 quilômetros da capital. Eu também estou encaminhando para o Ministério Público para fazer uma apuração, porque lá no hospital onde está sendo feita a reforma, ou está parada a reforma, não tem nenhuma placa de identificação. Não se sabe qual é o valor que foi alocado, se já foi pago, se ainda falta pagar. Então a gente vai pedir para o Ministério Público apurar tudo isso e tomar providência jurídica, se for o caso. O parlamentar visitou a obra do hospital e afirmou que na localidade não há placa com valores do investimento, nem o prazo de conclusão das obras. O deputado Vanderlei Dallas fez um balanço da viagem realizada em 16 municípios do interior do estado. O parlamentar constatou que a situação da regularização fundiária é precária e propôs que a Casa Legislativa realize um debate com órgãos ligados ao setor. Na semana passada, uma comitiva da Assembleia Legislativa, formada pelos deputados Vanderlei Dallas e Vera Castelo Branco, visitou 16 municípios do interior e constatou que várias pessoas que moram há anos nas terras não possuem título definitivo, o que implica na falta de recursos para investimentos. O governo do estado e o governo federal têm dinheiro, muito dinheiro, para que seja feito financiamentos para quem quer trabalhar. O homem tem o terreno, mora em cima dele há 30, 40, 50 anos, o local é propício, ele tem disposição de trabalhar, mas na hora que ele vai na AFEAM ou no órgão do governo federal para pegar o financiamento, para trabalhar e ter dignidade, aí falta o documento da terra. Dallas, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária da ALEAN, destacou que a Assembleia Legislativa pretende realizar uma reunião com prefeitos de todos os 61 municípios do interior do estado para debater o tema. A regularização fundiária no Amazonas é uma vergonha, onde existem municípios que não têm um terreno para criar, para que seja feito um aeroporto, que é no caso de Guarini.
Tem municípios que têm que comprar terreno para que o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida possa ser instalado. Dentre os municípios visitados pela comitiva, destacam-se Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Ipixuna, Juruá, Uarini, Eirunepé e São Paulo de Olivença, onde também foi constatado um alto índice de furtos e ausência de juízes e promotores de justiça. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje a Escola do Legislativo Estadual realiza uma reunião às 10 horas da manhã para debater sobre o 13º Congresso Amazonense de Gestão de Pessoas e o segundo encontro regional da ABRH Amazonas, na diretoria da própria escola. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau. Thank you.